Fala galera, Teacher Clayton aqui na área. Espero que vocês estejam bem, se cuidando durante essa quarentena. E hoje iremos começar uma sequência de videoaulas e iniciaremos com as correções, dos estudos dirigidos que foram passados nos últimos dias. E sem mais delongas, a gente vai iniciar pelo aquele exercício do Zika Virus Outbreak, da Fivale, que se encontra lá na página 132, né? E de antemão já comunico, que o propósito do vídeo é mostrar para vocês uma maneira de resolver, uma resolução do exercício em si, e de uma maneira mais fácil, de uma forma crítica, né? Então, se vocês prestarem atenção direitinho, vocês vão ver que, por mais que vocês não tenham, às vezes, um conhecimento tão amplo, do inglês, se você prestar atenção em uns detalhes, dá para, sim, responder questões, de maneira precisa. Então, as orientações que a gente teve, previamente, foi o quê? Vocês realizarem a leitura do texto, destacar as palavras relacionadas à problemática e ênfase no artigo, escrever um pequeno texto fazendo uma breve associação entre o texto e o cenário atual do Covid, e fazer as questões de 8 a 11. Essa questão do pequeno texto, é mais pela ideia de vocês poderem associar melhor as palavras que vão aparecer, durante o artigo, e já fazer, querendo ou não, uma correlação, do inglês com outras áreas, que é abordado pelo Enem. Querendo ou não, isso daí já auxilia vocês em todos os aspectos. Então, seguindo, uma coisa importante, de lembrar é o que são as técnicas de leitura, são aquelas duas já conhecidas por nós, que é o skimming e o scanning, Então essas duas técnicas são bem importantes, porque elas vão ajudar a gente bastante no caminhar aí do texto, E outro ponto super importante é o que? A técnica de resolução, para as provas objetivas, que é o nosso foco, que o Enem ele é 100% objetivo, Então, trabalhar com técnica, de resolução, ainda mais para prova objetiva, é a gente fazer o quê? Analisar geralmente as perguntas para depois ir para o texto, Porque assim você já tem uma noção do que precisa focar. Então, se a gente está falando de uma prova extensa, que nem a do Enem, fazer isso ajuda muito pelo fato, da gente estar poupando tempo. Então, o que é bom ver? Geralmente tem coisas chaves que já deixam bem notório, o que você precisa procurar. Um exemplo desse é o que? Vocês olharem aqui, essa segunda alternativa aqui desse verdadeiro ou falso tem um ano de 2016, Então, quando for fazer a leitura do texto, a gente foca onde? No ano de 2016, Outro ponto também interessante é ver alguma coisa em relação a siglas, Aqui tem a Organização Mundial da Saúde, que a gente tem ouvido falar bastante, agora com o Covid, que tem aquela sigla já bem falada, que é a OMS, A gente vai ver durante o texto que muda, quando se trata do inglês. Mas já dá o quê? Uma orientação para a gente procurar algo, Aqui, ó, nessas duas alternativas aparece a Organização Mundial da Saúde. Então a gente já pode procurar esses dois pontos quando partir para o texto. Então,
No próximo slide, né, a gente tem aqui o que? O texto, né? Então, a gente vai ter o texto. Eu já previamente fiz o quê? Marquei palavras comuns, né? Palavras que já vão aparecer durante o texto todinho e palavras comuns no nosso vocabulário do dia a dia, palavras conhecidas, né? Já. E palavras cognatas, né? Palavras que já deixam bem claro, né? Do que elas estão falando, né? Então a gente tem aqui, ó, o ponto que eu falei dos anos, né? Ano de 2016, aqui a gente tem o que, ó, abril de 2015, aí ele fala aqui de novo, só que do ano 2016 no período de janeiro, né? Então a gente tem aqui alguns anos destacados. E o que a gente precisa fazer? Só ter uma ideia, né? Então, com isso daqui que eu marquei, dá para vocês já terem uma noção. Depois, se vocês quiserem, vocês podem pausar, né, o texto, o vídeo, e fazer o quê? Tentar usar essas palavras que eu já marquei para obter o entendimento desse primeiro parágrafo do texto, né? Então vocês veem aí que eu coloquei aqui, ó, 2016, Zika, aí caused parece com o quê? Causado, né? Causou. Então, 2016, a Zika causou, né? Alguma coisa relacionada ao Zika vírus. E aí vai. Aí a gente tem o quê? Américas e o Pacífico. Alguma coisa relacionada a esses dois pontos. Aí continuando, a gente tem o quê? Que em abril de 2015, no Brasil, taranã, né? Aí ele fala o quê? Partes, aí aqui ó, Sul e América do Norte. Então, América do Norte e América do Sul, né? Partes. Aí já sabe que é o quê? Então, partes da América do Sul e da América do Norte. Aí ele fala aqui, ó, affecting, afetando Pacífico, aí ponto, né? Aí em janeiro de 2016 vem essa palavra aqui, ó, World Health Organization, né? Que ele caracteriza aqui com a sigla WHO ou WHO, né? WHO, né? Então, a gente tem aqui a sigla do quê? A gente sabe que organization é organização, né? Já fica bem claro que é uma organização. Aí, world, mundo, né? E health, vamos supor que a gente não saiba o que é esse health. Mas lembra que eu estava falando aqui, ó, nas alternativas? Para a gente prestar atenção, ó, que ele estava falando da Organização Mundial da Saúde, né? Lá a gente tem o quê? Organization, World, que pode ser caracterizado como mundial também, e Health. Ou seja, Health vai ser o quê? Saúde. Então a gente já decodificou o que é isso aqui, né? A Organização Mundial da Saúde, alguma coisa em relação ao vírus, né? Aí as Américas, aonde? And, todo mundo já sabe, né? Que é uma coisa comum, é uma palavra comum no caso, né? And é fim, né? Of the year, aí já sabe, né? Lá do, se a gente for pro dia a dia, se vocês forem pro Instagram, essas coisas, toda vez que chega no final do ano aparece, né? O Happy New Year. Então a gente tem aí, ó, year, que é o ano, né? Então fim de ano. As Américas ao fim do ano, né? Eu já selecionei aqui uma alternativa que menciona algo em relação a Américas, né, no fim do ano. Então, ó, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ó, se vocês pegarem aqui a ideia, né, ó, já está falando aqui a Organização Mundial da Saúde, alguma coisa em relação ao vírus, ó, Organização Mundial da Saúde. O vírus deve se espalhar pela maior parte das Américas até o final de 2016.
Vírus, as Américas no fim do ano, né? Qual é esse ano? É o ano de 2016. Se vocês olharem o texto depois, lá no finalzinho vai ter o ano que ele foi, né, escrito. Então já ia ajudar também no entendimento que estava sendo algo atual, né, naquele momento. Por isso que ele está usando o quê? Final do ano, certo? Então, galera, a gente já pode falar o quê? Que essa alternativa, vamos supor, se vocês não soubessem muito inglês, né? Ou para aqueles que não sabem tanto, você já poderia arriscar em dizer o quê? Que essa alternativa estava ok, né? Ela estava correta, certo? Então poderia já marcar um V aí e analisar as respostas, né? Se vocês olharem lá no material, a gente tendo como a segunda questão verdadeira, né? Se a gente abrir até aqui o material, então, pessoal, se vocês forem lá no material de vocês, né, e fizerem a analogia, né, derem uma olhada nas alternativas que vocês têm, vocês vão ver que só duas questões vão estar ok se tiver a segunda verdadeira, né? Então só vai caber a gente fazer o quê? Analisar as outras duas para poder fazer essa eliminação, né? Então se vocês olharem aí no material de vocês, vocês vão ver, ó, que só a letra B e a letra E tem como a segunda alternativa verdadeira. Então a gente já eliminou o quê? Três alternativas aí. Ficamos só com duas, né? Então já ajudou bastante, certo? Então deixa eu voltar aqui. O que a gente pode fazer além disso, né? Como aqui é um exercício para vocês ganharem mais vocabulário, eu marquei algumas palavras que eu caracterizei como importantes, né? A gente tem o WHO, né? O WHO, que é a OMS, que eu já comentei aqui, né? Tem a palavra health, que a gente também já desvendou, né? Que é o que? Saúde. A palavra most, que aparece aqui, é o que? É a ideia de maioria, né? Decimais também. Então, da ideia de maioria, certo? A spread, que está aqui, é a palavra que caracteriza espalhar, né? Vocês já estão vendo aqui no glossário. Espalhar. Então, como é um vírus, né? Espalhar tem muito a ver. É até uma dica que eu dou aí, já com essa onda do coronavírus. Quem sabe, né? Não cai na prova também, alguma coisa aí. Já tem a ideia desse verbo, né? Que é o spread. Fever, que é febre, né? Tanto pode ser febre como doença, como febre de alguma moda, né? Um modismo que esteja rolando aí na sociedade. E outbreak, que é o surto, né? Essas palavras elas vão aparecer muito aí durante o texto, tá? Então, a gente já tendo conhecimento delas ajuda bastante. Uma dica que eu dou toda vez que vocês forem fazer essas atividades, né? Notem as palavras que são bem comuns, né? Por quê? Você já souber essa palavra, já está ajudando você o quê? Em boa parte no teu texto, né? Ou seja, no teu entendimento também. Então sempre façam isso. Procurem palavras que se repitam muito, né, durante o texto. Teve outra aqui que não acabei não colocando aqui, que é o also. Also é nada mais nada menos que também, né? Então tá apenas falando aqui que isso também afetou, né, several islands. Daqui a pouco a gente vai ver o que é several.
Então, tendo como já ideia essas palavras que a gente acabou de traduzir, né? Dá pra gente falar o quê? Que essa questão tá correta, né? A gente tem aqui o finalzinho do primeiro parágrafo já mencionando essa parte, né, das Américas até o final de 2016, que aqui ele fala até o final do ano, né? E ele está realmente falando o quê? A maior parte, né? Most, espalhar, né? Tá aqui, ó, espalhar, most e Americans. Então, o vírus deve se espalhar pela maior parte das Américas, né? Então tá ok. E aí a gente pode o quê? Seguir para o próximo parágrafo, né? E já que a gente tem o quê? Já a segunda alternativa como correta, né? Então a gente já pode ir para o segundo parágrafo para ver se a gente acha a primeira e a terceira afirmação ali para dizer se elas são verdadeiras ou não, né? Então novamente eu fiz o quê? Selecionei algumas palavras que dá para a gente já determinar o que é, né? Sem ter um conhecimento muito grande de inglês. Eu sempre estou frisando isso, por quê? Porque a gente tem aqui, ó, muitas palavras cognatas, né? E são cognatas mesmo. Então elas não são falsos cognatos, só para enrolar vocês. Aqui tá bem simples, né? Dá pra gente pegar essas palavrinhas e já ter uma noção do que está sendo dito. E notem, eu fiz aqui o destaque, né? E se vocês olharem aqui direitinho, vocês vão ver que a maior parte do texto está o quê? Grifada, né? Então isso já é um bom sinal. E continuando, né? A gente tinha lá na alternativa, a segunda, se vocês voltarem aqui, a gente voltar aqui, ó. Ele fala: o surto de Zika foi considerado uma situação de emergência de saúde pública de caráter internacional. E a última, conforme a Organização Mundial da Saúde, o vírus da Zika afeta predominantemente mulheres grávidas. Essa terceira aqui a gente já podia eliminar só por ter um leve conhecimento de biologia, né? A gente já tem a noção de como que o Zika funciona. E isso daqui talvez não seja tão verdade assim, né? Então, já querendo ou não, ter um conhecimento além do inglês já ajuda um pouquinho também, né? Então, ó, a gente começando aqui o texto, aí ele fala aqui de fevereiro de 2016, aqui ó, a OMS aparecendo, né? Declarou outbreak, que a gente já viu o que é, né? O surto, né? Public Health Emergency of International Concern, né? Então aqui tem público, saúde, emergência, né? Internacional. Então, se a gente vê aquela alternativa, né? A gente tinha o que lá? O surto de Zika foi considerado uma situação de emergência de saúde pública de caráter internacional, né? Então, a OMS declarou que o surto, sim, foi de caráter, né, internacional. Então, a gente já sabe a resposta aqui qual vai ser, né? Então, só para complementar, a gente tem algumas palavras interessantes de saber, né? A gente tem a palavra concern, que é preocupação, né? Então, é uma preocupação, né, internacional do que? De emergência de saúde pública, né? Essa ideia aqui do Zika vírus. E a gente tem aqui birth, que depois a gente vai analisar melhor o texto, vai ver ela aparecendo. Então tá aqui, ó, birth, nascer. Pregnant, é grávida. Brain, que é cérebro. Não foi destacado, mas está por aqui.
born, que é nascer. A palavra mild, para a ideia de infecção, vai ser que é leve, né? Se fosse num contexto de clima, já seria falando que é ameno, um clima ameno, né? Ou seja, aquele clima que não faz de nem cheira. Most, que é a ideia da maioria, né? De muitos. Precise, que parece preciso, né? De precisar, mas é a ideia de preciso em relação à precisão, tá? A gente ainda tem minor, que é a ideia de pouco ou simples, né? Depois a gente vai ter a palavra rash, que é um combinado aí, né? Do Zika. A gente tem fever, que é febre, que a gente já viu, né? E o rash, que é uma irritação na pele, que é tipo quando a gente tem alergia, né? Que forma aquelas bolinhas, né? Aquela irritação todinha. E a gente tem, por último, e não menos importante, o que? Illness e sickness, né? Eu coloquei os dois juntos porque ambos dão a ideia de doença, tá? Aqui está aparecendo illness, mas poderia aparecer sickness, tá bom? Então, só para a gente fechar, porque a gente já achou a resposta, né, aqui. Então, a gente tem o quê? Que o trecho que está sendo usado aqui nessa alternativa é aquele inicial e que a gente pode falar o quê? Que sim, isso é verdadeiro. Ou seja, se a gente olhar lá no material, a resposta correta seria qual? A letra B ou E? A letra E, né? Então, as duas primeiras verdadeiras e a última falsa. Tá ok? Pessoal, esse texto ele é um pouco não extenso, mas ele tem bastante informação interessante. Então, eu vou parar esse primeiro vídeo por aqui, tá? E a gente vai continuar em um próximo para não ficar uma coisa muito extensa, tá? Então a gente vai comentar melhor esse texto todinho num próximo vídeo, tá ok? Fiquem bem e até mais.